Beleza? Tá gravando? Agora é com vocês. Olá, boa tarde pessoal, tudo bom? Prazer, meu nome é Nailson. Eu fico honrado, Graciele, por estar podendo participar dessa live, esse momento com vocês aqui. O ecossistema de inovação aí tem sido um canal de bastante desenvolvimento para nós. E quando recebemos o convite para tratar de um assunto que estamos com os olhos nele, né, da tecnologia, da inovação, a gente ficou bastante satisfeito. Falar um pouquinho bem resumidamente, a RCE, eu sou um dos diretores dela, o Lauro é meu sócio, está participando junto aqui conosco na live. A empresa é uma empresa voltada para as obras corporativas, então nós atuamos desde implantação de unidades de negócio, como expansão, desenvolvimento, reformas, né? E a gente atende a área da saúde, a área da indústria, a área da educação, e ao longo do tempo aí a empresa já entregou obras para clientes como Banco Santander, Banco Bradesco, Latam Linhas Aéreas, BR Malls, Universidade Estácio e tantas outras empresas de porte aí da saúde também, o Grupo Fleury, Grupo DASA, né? Hospital Nossa Senhora das Graças e por aí vai. Fizemos unidades de radioterapia, unidades de ressonância magnética, né? E a empresa é uma empresa que tem como foco principal sempre o planejamento, a gestão estratégica, né? E quando fomos instigados para o tema da inovação, dos dados, que a gente sabe que hoje é o petróleo do engenheiro, da engenharia, da construção, né? Então, quem não tem dado hoje, não administra bem os dados, corre grandes riscos. Então, fomos convidados aí. Semana passada tivemos uma experiência fantástica, o Chese vai poder explicar um pouco mais aí. Então, é isso aí, é só passar a bola aí, Chese, prega fogo. Perfeito. Não, Deixa eu só fazer um pedido aqui, por favor. Quem está com o áudio ligado, desligar o áudio só para não atrapalhar os palestrantes. E também, senão fica um ruidinho aqui na gravação. Então, quem está com o áudio ligado, por favor. Depois nós vamos ter um momento que a gente vai fazer uma interação, mas, por favor, desliguem o áudio. Pode continuar, Chase. perfeito. Não, eu agradeço novamente, né, tanto a Graciela pelo convite, também pelo Nailson, né? A gente, para quem não sabe, eu conheci o Nailson na semana passada, né, Nailson? A gente teve uma conversa muito bacana, deu para a gente evoluir bastante em questão dos conceitos, das tecnologias. Eu acho que numa primeira conversa a gente já comprou bastante a ideia, né, Nailson, dessas coisas. Inclusive, você já tinha uma noção. Eu acho que a gente pôde, nessa experiência, mostrar a aplicação dessa visão tua, né, na tecnologia, mas também mostrando que não é uma coisa muito complexa a ser operado, né? Eu vou mostrar isso. E também as questões dos custos. Muitas pessoas olham o que a gente está fazendo com a tecnologia na construção e imagina custos grandes, grandiosos, sendo que o contrário, os custos acabam sendo igual para melhor do que o tradicional, sendo que o entregue acontece numa redução de um tempo menor com uma quantidade de dados maior. Essa, né, que o Nailson falou hoje sobre os dados, isso vai ser o foco da conversa de hoje. Nós vamos apresentar algumas coisas de tecnologia, vamos mostrar alguns case studies, inclusive uma obra da própria RCE que nós levantamos na semana passada. Mas eu vou sempre focar no dado, né? Muitas empresas hoje estão contratando essas tecnologias, esses serviços, mas a finalidade da contratação é um relatório, é um produto em nível de PDF, né? Uma coisa estática, onde o dado real não foi comprado pela construtora, e sim uma análise do dado. Isso é péssimo, principalmente para longo prazo, né? A gente sabe que, nem você falou agora, o dado é o petróleo, cara. E quem tem a propriedade do dado é a pessoa que tem o poder na frente, principalmente quando a gente começa a falar de inteligência artificial, de BI, de Business Intelligence. Para isso, a gestão do dado tem que ser internalizado, tem que ser com a empresa. Então, hoje eu preparei até uma pequena apresentação, né, só para a gente seguir um raciocínio aqui. Eu vou compartilhar minha tela.
Estão vendo aí a minha tela, né? Sim. Exato. Perfeito. Vou colocar vocês aqui. Então, Smart Sky, né? Drones e dados, sinergia para decisões na construção. Né? Essa outra coisa, as tecnologias hoje estão sendo utilizadas muito para produtos. Eu quero um produto de topografia, eu quero um produto de avaliação de terreno, mas poucos estão usando ferramenta para melhorar a sua gestão. Né? A gente sabe aquela frase bem famosa, quem não mede, não gerencia. Tecnologias está dando outro momento de medição, outro tipo de medição. Então, quanto mais a medição, melhor a gestão. Mas é isso que a gente tem que entrar na construção, é a melhoria da nossa gestão. Tirar as ineficiências, uma redução de quantidade de visitas ao campo, por exemplo. Ou cada visita tem um propósito maior. Então, eu vou inicialmente apresentar a minha empresa. A Smart Sky é um hub de tecnologias focado na transformação digital. Tá? A gente trabalha com 4 nichos de tecnologias, o que a gente entende que traga a transformação digital, que seria o Reality Capture, realidade aumentada virtual, internet das coisas e inteligência artificial. Eu vou entrar um pouco mais cada um daqui em breve. Nossa especialização realmente é na implantação dessas tecnologias no Brasil. Então, nós não focamos no desenvolvimento da tecnologia, como, por exemplo, uma plataforma de drone, uma plataforma de dados de câmera 360. Nosso trabalho para o nosso mercado e nosso cliente é identificar qual tecnologia agrega valor na operação dele e fazer todo o due diligence do mercado para entender dos 10 empresas ofertando o mesmo serviço, a mesma solução, qual que entrega? Qual que tem uma plataforma amigável com os demais? Qual que tem um armazenamento com maior, né, seja limitado, enfim. Então, a gente faz todo esse trabalho perante o nosso mercado. Vou ter que reduzir isso aqui. Então, por que a transformação digital, né? Primeiramente, é o processo de integrar toda a tecnologia digital da empresa com os demais softwares que tem e também com a cultura da empresa. Então, é muito importante que você tenha todos os seus dados digitalizados, que você trabalhe num ambiente digital para que você possa integrar, por exemplo, o seu CRM com o seu ERP, com os seus softwares de engenharia, fazendo com que o teu workflow tenha mais eficiência. E o Smart Sky foca muito nessa segunda frase, né? Que para aproveitar melhor essas tecnologias, a empresa precisa se reinventar, às vezes transformando radicalmente os processos internos, né? Então, a gente passa por um processo que chama de pesquisa operacional, onde a Sky analisa, junto com a cliente, todo o workflow dela, tradicional, como que ela está operando hoje, e como que ela possa operar com essas 4 tecnologias. Então, novamente, Reality Capture, a gente entende qualquer tecnologia que consegue digitalizar um dado. Por exemplo, drone, laser scan, câmera 360 e diversos outros sensores que façam essa digitalização. A realidade aumentada e virtual, né, fala por si próprio, só que todas essas tecnologias que a gente está falando, a gente foca na operação e na engenharia. Né? O Smart Sky não tem foco na parte comercial, nem na parte de marketing. Então, quando a gente fala de realidade aumentada, não estou falando de, por exemplo, usar isso para fazer uma venda, não. Estou falando de pegar o teu modelo BIM, leva esse modelo para a obra, expor ela num ambiente real para ver se a execução do teu projeto está acompanhando o projeto em si. Senão, você consegue identificar em tempo real esses desvios e tomar uma decisão. Tudo isso para melhor tomada de decisão e também para melhorar o tempo de decisão. Então, hoje a gente trabalha com dados atrasados, muitas vezes dados de 1 ou 2 semanas atrasados para a gente tomar uma decisão, sendo que com essas tecnologias, como você bem viu, Nailson, a gente pode fazer um trabalho de manhã e à tarde já acompanhar esse trabalho. Foi muito rápido, realmente. Então, hoje eu vou apresentar apenas 2 tecnologias que estão dentro do nosso hub, tá? Como o intuito dessa reunião era o foco na captura da realidade, geração de dados e a utilização, a reaprovamento desses dados, eu vou focar então nesses 2. Porém, a Smart Sky é uma hub com o portfólio de tecnologias do mercado.
Nós somos o principal canal de atendimento das tecnologias que a gente tem dentro do nosso hub. Nós somos responsáveis por toda a parte de não só prestar serviço com a tecnologia, mas também capacitar o nosso cliente na utilidade da plataforma, do software, para aquele intuito dele novamente ser o dono do dado. Então, ele contrata a gente para criar o dado, levantar o dado, e depois contrata a gente para capacitar o time dele a trabalhar com esse dado. Então, isso aí é nosso corpo. Vamos focar um pouco, primeiramente, né, a parte de drones. Então, os impactos e desafios. Primeiro, eu gostaria de apresentar rapidamente os tipos de arquivos. Muitas pessoas, muitos nossos ouvidores hoje não vão ter visto uma plataforma drone. Eu acho, inclusive, né, Nailson, me corrija se estou errado, mas até eu fiz o trabalho com vocês agora, o máximo que você viu de drone foi tipo foto aéreo e vídeo, certo? Eu não tinha percebido uma profundidade maior no tratamento das informações da forma como você nos apresentou. A gente realmente entendia que eram imagens e vídeos, né? E depois você mostrou uma questão mais profunda dessa informação. Perfeito. Então, imagina que uma boa parte das pessoas ouvindo agora estão nesse mesmo nível. Então, eu sempre gosto de mostrar qual é o entregue. Então, quando a gente fala de ortomosaico, o que a gente quer falar, né? Modelagem digital elevação, modelagem digital terrestre. Então, aqui eu criei um vídeo rapidinho de apresentar isso. Tá? Então, esse seria um trabalho para, por exemplo, uma fase de prospecção. Então, aqui eu vou ligar o primeiro produto, que é o ortomosaico, tá? Então, esse orto, ela é uma junção de centenas de imagens que, uma vez processado na fotogrametria, gera uma imagem única, georreferenciado. E é isso que a gente está vendo, que, como você viu, dá para dar um zoom com alta qualidade. Isso aqui foi a junção de todas essas fotos que eu vou mostrar agora. Cada bolinho que eu vou ligar aqui é uma foto que foi tirado dentro de uma automatizado. Outro ponto importante que o Nailson acompanhou. A gente programa a área de voo com os parâmetros e depois o drone executa de forma automatizada essa operação. E cada foto aí é uma foto 4K. Então, se eu clicar num ponto e ver as fotos, eu posso dar um zoom com ainda maior qualidade para todas as minhas análises, seja estrutural, ambiental, etc. Uma vez que eu tenho esse produto, agora, a partir daí, eu posso fazer qualquer medição que eu poderia estar realizando em campo, agora a gente faz aqui no computador. Isso ajuda muito. Quem tem um relacionamento de coordenador de obra com engenheiro de obra, a comunicação entre eles e a gestão aumenta muito. Toda a parte de acompanhamento do investidor, ele tem muito mais controle por aqui. Se for um incorporador querendo acompanhar melhor a construção que ela passou para uma construtora, aqui ela tem muita mais informação para mitigar o controle da obra. Então, aqui a gente está vendo um corte da área, a gente está vendo o nosso modelo digital de elevação. Então, como pode ver, isso considera tudo, considera a árvore. Se tivesse um trator, algum prédio nessa área, iria considerar. Para isso, a gente quer tirar tudo isso para ver só o que é terreno. Então, a gente vai analisar agora o modelo digital terrestre. Então, agora a gente está vendo só o terreno em questão do terreno mesmo, para questões de simulação de terraplanagem. E uma vez que eu tenho isso, eu posso fazer diversos voos e fazer comparações de volume. Então, agora eu vou pegar, por exemplo, esse voo que foi feito antes do primeiro corte e eu vou comparar com um voo de 2 semanas depois, quando já deu um bom trabalho dentro da topografia, que é a planagem. Então, essa imagem azul é o terreno como que era, e esse de baixo amarelo é como ficou. A gente pode ver aqui embaixo, tivemos um Porsche 32.278, um aterro e o net. E isso vai fazendo um por um com todos os meus voos, podendo fazer um acompanhamento. Aí, quem trabalha bem no BIM, a gente já começa a entrar no 4, 5D, 4 acompanhando a minha cronograma e 5 acompanhando os custos, o meu planejamento financeiro e execução da obra.
E, além disso, a gente gera curva de nível, que é o que é gerado pela topografia tradicional, podendo mexer os intervalos que quiser. Então, esses são os primeiros produtos. Eu vou mostrar mais um videozinho só mostrando mais alguns produtos. Então, além daquelas informações, a gente ganha também um nuvem de ponto, um 3D Mesh, um time-lapse. E quando eu for falar do time-lapse, eu vou mostrar a importância de trabalhar com pontos de controle. Isso é outra coisa importante para quem está ouvindo e que em algum momento contratar serviço com drone. Tenha certeza que a pessoa que você está contratando compreende bem a operação do drone, tá? Muitas pessoas no mercado vendem uma operação do drone, o drone vai lá, ele vai voar e vai te entregar uma maquete extremamente precisa. Não é verdade. É muito pelo contrário. O drone vai te entregar um dado muito impreciso em questão e você vai ter uma incerteza grande. Para você trabalhar dentro de uma precisão de engenharia, você precisa trabalhar com pontos de controle, que é a utilização do RTK, uma estação total, igual um topógrafo tradicional, só que em vez de ter que percorrer toda a matriz, ele consegue levantar só alguns pontos estratégicos e depois a gente utiliza. Aí eu vou explicar isso então agora. Aqui eu uso a mesma obra como exemplo, só para a gente acompanhar o andamento dela. Agora ela já está em fase de fundação, etc. Então, aqui a gente está vendo o nuvem de ponto. Nuvem de ponto é uma representação 3D da área voado. Como pode ver, ela é cheia de milhões de pixels. Cada pixel aí, ela tem 4 características: longitude, latitude, altitude e cor. E assim gera esse mundo 3D. O mais importante é que agora que eu tenho essas características, cada pixel, eu posso clicar em um pixel e clicar em outra, e eu tenho qualquer medição. Então, aí eu fiz um de distância e agora eu vou fazer elevação, o perfil da área. Então, isso para acompanhamento do meu projeto, do meu corte, se ela acompanhou o meu projeto, etc., agrega muito valor na fase da obra. Além disso, como tinha falado, a gente ganha nosso time-lapse. Eu vou em seguida, depois dessa aqui, quando a gente entrar na plataforma, eu vou mostrar uma comparação de time-lapse com 2 voos que não foi feito com ponto de controle. Nessa aqui, você pode ver que a sobreposição é exato, é extremamente precisa. Se você for ver essa sobreposição de um voo para o outro, inclusive, eu acredito que nesse vídeo eu dou um zoom mais para a linha aí embaixo, em cima, só para a gente ver sobre isso. Então, aqui, as linhas de cruzar a rua, você vai ver que a sobreposição bate perfeitamente. Essa precisão acontece porque a gente trabalha com os pontos de controle e a gente processa dentro de uma metodologia de engenharia. Então, assim, eu consigo fazer uma sobreposição não só de longitude e latitude, mas também no meu altitude. Tá? Isso é necessário por causa desses pontos. Então, cada uma dessas aí é um ponto que foi levantado em solo. Então, a gente pegou onde o barra amarelo e branco estão cruzando, fomos lá com o RTK e levantamos o ponto. E depois, uma vez processado, a gente clica no ponto de controle e a gente vai cada imagem, identificar aquele ponto e depois a gente vai dizer ao software, você me deu um XYZ errado, faz uma correção. Aí ele vai fazer isso e depois reprocessa. Aí sim a gente traga um produto de precisão. Nessa específico, ela terminou em 1,2 centímetros na altitude, longitude, quer dizer, latitude e longitude e 2,8 centímetros na nossa altitude. Agora eu acho que deu para a gente evoluir um pouco mais, né, no produto do drone, o que ele é capaz de fazer, é muito além de marketing, né, muito mais na engenharia e acompanhamento que isso. Então eu vou rapidinho então abordar 4 áreas que a gente já identificou e mapeou. Um outro momento, se alguém interessar, o Smart Sky já tem desenvolvido produtos de acordo com cada fase. Então a gente tem desde a prospecção, análise da área. Para quem é apenas uma construtora e recebe os projetos via uma incorporadora ou outra coisa, e recebe o projeto, muitas vezes não tem análise, né? Eles vão fazer uma viabilidade do projeto, mesma fase. Projetos de engenharia, execução da obra e gestão de facilities. Para isso, é muito importante a gente lembrar o que a gente começou, isso tudo que é falar do dado.
Então, uma voo que é levantado para a fase de análise ou viabilidade de projeto não serve só para topografia, não serve só para um estudo ambiental, ele serve para vários departamentos. Então, é um dado multidisciplinar que consegue ser compartilhado uma vez que é definido um workflow de informação dentro da empresa. Então, depois de um voo dessa, nos nossos clientes, onde a gente já aplicou nossa metodologia, a gente faz um voo e isso é aproveitado dentro de novos negócios, incorporação, regularização, topografia, toda a parte de projeto e acompanhamento da terraplenagem, o desenvolvimento de projetos básicos e executivos. A coisa acontece na obra. Uma vez que a gente faz um acompanhamento de obra, pode sim servir para sou o coordenador da obra ou engenheiro da obra, mas serve para muitos outros. Então, serve para qualidade, serve para todo acompanhamento de segurança, saúde e meio ambiente. Serve para quem tem a responsabilidade do controle e planejamento financeiro. Então, a gente começa a entender que uma vez que o dado é do cliente e não o produto que é gerado a partir do dado, o cliente, na verdade, não comprou um produto, ele comprou vários produtos a partir do dado. Então, a gente começa a entender mais o valor. E aí, isso aqui, então, é o foco do drone. Talvez a gente podia, não sei se vocês queiram abrir, eu vou fazer só mais uma pequena do Constructine, então, para esse depois, né? Vamos fazer isso. Sim, no final a gente vai abrir para perguntas, então acho que você termina de fazer a apresentação e a gente abre, quem quiser já ir colocando ali as perguntas, eu posso ler ou as pessoas podem perguntar depois, tá? Perfeito. Então, esse seria então o que eu tinha para falar agora do drone. Logo em seguida eu já entro na plataforma. E a última que a gente queria aproveitar hoje é uma solução, chama Constructine, uma solução nacional, uma plataforma associada a uma câmera 360. Então, hoje, as câmeras 360 também evoluíram muito na questão de hardware, e você tem várias plataformas sendo criado, desenvolvido para a gestão deste dado. E o Constructine é o que a gente identificou como o melhor player do mercado em questão de engenharia e o nível do entregável. Então, dentro do... Então, deixa eu mudar aqui. Então, isso aqui é um exemplo do Constructine. Eu vou, então, aproveitar e mostrar uma obra da RCE para todos saberem, então, esse trabalho foi feito na quinta-feira passada, de manhã. Eu encontrei com o Nailson umas 9 e pouco na obra, e das 9h30 até as 11h30 nós fizemos toda a execução, tanto da câmera 360 quanto todo o voo que vai ser demonstrado agora, e tudo estava disponível para ele analisar até 2h da tarde do mesmo dia. Então, dentro dessa plataforma aqui, você acabou entregando antes, né, Chese? Isso, a gente acabou... Dá para entregar antes, a gente já comprovou isso. Exatamente. Então, aqui nós temos uma planta baixa de uma obra da RCE que está acontecendo. Cada bolinha dessa é uma captura que foi feita. Então, eu posso clicar na bolinha, vou ser direcionado para ela, e aqui eu tenho um 360 da minha obra. Aqui eu posso fazer várias coisas uma vez que eu tenho isso. Vamos dizer que eu identifiquei que eu gostaria que amanhã, sei lá, eles estão atrasados aqui, eu preciso que dar mais foco na construção dessa tigela aqui. Então eu consigo, deixa eu me tirar aqui que eu estou cobrindo. Eu consigo aqui gerar um apontamento. Consigo gerar um responsável para isso. Lá, só para dar um exemplo. Eu posso criar dentro das minhas disciplinas quem que é o responsável para isso, né? Vamos dizer que é estrutural, no caso. Criar uma prioridade e uma descrição, e daí eu passo isso para o responsável. Isso aí, então, vai para esse responsável também, tem um aplicativo no celular, ele já recebe isso, ele recebe
a imagem 360, ele recebe exatamente este ponto onde eu quero que ele faça o trabalho. Isso cria uma comunicação via plataforma como se fosse um WhatsApp. Então, agora eu posso dizer, oi, Nailson, eu preciso que você resolva tal problema. E ele pode me comunicar, beleza, Chase, amanhã eu faço isso. Daí, amanhã ele vai lá, ele faz o trabalho, ele pode tirar uma foto com o celular dele e isso vai cair na comunicação aqui para mim. Então, a gente começa a ter uma gestão, com acompanhamento. Isso a gente está gerando muito valor de redução de retrabalho, redução de visitas em loco, ou seja, a quantidade de visitas que o coordenador da obra tem que ir para a obra para alinhar com seu time de engenharia e vários outros ganhos, tá? Além disso, eu não tenho nessa aqui, mas eu poderia também fazer, como a gente fez uma captura única, não tem como fazer uma comparação. Mas eu posso fazer uma time-lapse de uma captura com outra para ver como que é o andamento. Como eu posso também fazer um acompanhamento. Então, posso colocar aqui do lado direito o meu modelo e aqui o lado esquerdo real para ver como que está a questão do andamento do as-built. Perfeito. Isso aqui é a mesma área. Então, aqui a gente criou um KMZ da área, ou seja, isso é a área de interesse. Para isso, foi feito 3 tipos de voo diferentes, o que a gente chama de grid, um double grid, um perímetro. Esse perímetro era para montar bem o 3D do prédio. E o resultado disso foi essa imagem aqui, onde a gente pode ver uma informação muito mais rica. Aqui eu posso já fazer algumas medições, como eu tinha falado. Então, aqui, por exemplo, eu quero entender quanto que esse volume dessa pilha aqui atrás representa, por exemplo. Aí eu tenho uma visualização dela. Aqui também eu posso fazer aquela foto de inspect. Então, vamos ver que eu quero ver uma foto com maior qualidade desse cantinho aqui. Então, eu vou clicar. O algoritmo vai puxar todas as imagens que pegou este ponto. Você vai ver que tem um quadrinho. É difícil ver para vocês, talvez, mas tem um quadro em cada um desses pontos indicando onde eu cliquei. Então, eu posso achar um que tem uma foto. Esse aqui está bacana, está bem acima. Eu clico um que tem um ponto com o ângulo que eu quero, e aqui já é uma foto com maior informação para eu poder dar um zoom. Mas além disso, e talvez o principal para uma obra dessa, é o meu nuvem de ponto. Então aqui, mais uma vez, a gente tem a área real levantado com muita precisão. Então, aqui eu consigo fazer as minhas medições. Eu quero entender a altitude, eu quero entender a distância. Né? Então, por exemplo, a altitude aqui do meu prédio. Você me confira que tem 10 metros aí, Nailson? Tem que ter e não pode passar por causa da prefeitura. Perfeito. Perfeito. Isso é um voo importante, então, de dizer. Então, essa aqui é um voo que foi feito, o que a gente no Smart Sky chama de voo simples. Então, é um voo sem ponto de controle. Então, se eu fizer uma medição aqui, vai bater. Isso vai ter uma certa acurácia. Se eu quiser fazer levantar o meu curva de nível e bater isso com um projeto de topografia, ou se eu quiser fazer uma comparação de um voo com o outro, aí eu vou perder toda a minha referência se não trabalhar com aqueles pontos de controle, tá bom? Exato. Aqui eu também posso, por exemplo, se eu quiser, eu posso tirar a elevação de como que está o meu prédio. Posso fazer isso em duas formas. Eu posso ou fazer assim. Aí aqui eu tenho todo o corte de como que está. Eu posso aumentar isso no tamanho do prédio, por exemplo, e aí eu
consigo exportar todo esse dado para outros softwares de engenharia, seja o Revit da vida, o InfraWorks. Ou outro que a gente faz ainda mais é que esse prédio aqui já foi construído, né? A gente não acompanhou ela, mas muitas vezes a gente pega um volume da área completa e a partir daqui eu tenho assim os meus comprimentos de volume. E como eu posso fazer nessa ferramenta uma comparação com outro voo? Aí a gente vai colocando lá quanto que é para avançar em metro quadrado por dia e a gente vai acompanhando qual é a evolução. Então aqui a gente começa ferramentas que ajudam uma empresa que está entrando no BIM para ela poder chegar no 4, 5D, tá? Né? A gente, para ser bem sincero, o Smart Sky só considera um cliente BIM, se ela está utilizando o modelo na obra. Senão, a gente fala que ela trabalha com modelagem 3D. Porque para nós o BIM só tem o teu valor maior real quando você utiliza esse modelo na fase da execução da sua obra. E por fim, eu queria só mostrar a última coisa antes de... além dessa capacidade de você trabalhar dentro da engenharia e fazer isso, você também pode usar isso para demonstrações do empreendimento, apresentações para o investidor, como que está indo o andamento. Então, eu fiz um pequeno vídeo, a gente não vai assistir tudo, mas isso é um vídeo no mesmo dia, e o Nailson vai coordenar um pequeno passeio para nós aqui. Olá, bom dia. Me chamo Nailson, sou diretor da RCA Construtora. Nós estamos aqui numa obra desenvolvida por nós na Tecnoel. Ela é uma indústria de peças automotivas executada aqui na cidade industrial. Eu posso nessa aqui a qualquer momento fazer uma análise, eu posso salvar um print disso também, e aí eu continuo. É uma obra que foi iniciada através de uma estrutura pré-moldada fornecida pelo cliente, e a partir da entrega do pré-moldado para nós, o industrial ele foi feito para receber uma carga de aproximadamente 5 toneladas por metro quadrado. As empilhadeiras vêm trabalhar aqui. O cliente ele tem uma atividade... Então, né, a gente entende o seguinte dentro da... de compartilhar um segundo aí. Onde que a gente está? Perfeito. Então aí a gente entende, né, que vocês da construção, vocês já têm profissionais aptos a trabalhar com essas tecnologias, que você tem o custo de ter eles em campo todos os dias, né? Essa custo logística, independente se eles vão ser reutilizados para fazer outras coisas, já tem. Nailson, eu gostaria, se você puder, conte um pouco como foi a sua experiência, não só em cima do dado que você viu depois, vamos focar nisso em seguida, mas também da operação, a complexidade dela, o tempo dela, etc. Foi bacana porque nós mirávamos numa questão que era as câmeras 360, e foi muito rápido assim a gente marcar a ida até a obra, e quando o processo começou lá, a automação do processo foi o que despertou a curiosidade, assim. O Chese tinha reconhecimento da área ali, e em pouco tempo o drone estava voando, programado. Ele fez o voo sozinho. Durante o primeiro voo foi em torno dos 12 minutos, aí ele voltou e toda a informação na tela ali, a gente entendendo o que ele estava fazendo, qual a informação que ele estava pegando e tudo. Aí quando ele voltou, foi reprogramado, saiu para fazer um outro voo, o primeiro voo com uma angulação, o segundo voo com uma outra angulação, para que esse confronto dos dados ali acontecesse, né? E daí fez o terceiro voo. Eu falei para ele que eu não imaginava que tinha dado entre meia hora e 40 minutos, ele confirmou hoje para mim, antes da reunião aqui, que durou 35 minutos. Então, em 35 minutos, ele tinha informação suficiente para
apresentar essas questões que a gente viu ali. E o processo acabou por volta de 11 horas, 10h30 da manhã, 11 horas mais ou menos, e quando era 12h30 eu já estava link no meu WhatsApp, já tinha coisa no meu e-mail, já tinha acesso meu na plataforma e tudo, onde eu pude estar visualizando tudo isso. O que aconteceu comigo naquele momento foi assim, uau, né? Parecia que era realmente um negócio muito mais difícil, que a operação, a pilotagem, né, do drone teria que ser um assunto assim que poucos poderiam fazer. E o Chase quase me vendeu o drone lá para que eu já saia programando ele e pilotando ele. Que na verdade não é essa questão, né? Não eu tenho que saber tratar o dado, tem que saber fazer. Lógico, a Smart Sky está aqui realmente com esse intuito de poder orientar, de poder ajudar, de poder fazer o cliente manusear a tecnologia. Então, não manuseamos ainda, mas já temos bastante interesse em manusear. Só que uma coisa bacana é a seguinte, a gente atirou aonde viu e acertou aonde não viu. Porque eu pensava que ia usar as câmeras 360, que tem conceito muito, né, parecido com a questão do drone ali, mas eu pensava que a gente ia usar essas câmeras para fazer simples visualização de como que estava o andamento da obra, né? Colocaram um acabamento, não colocaram, fizeram alguma atividade, não fizeram. E depois eu entendi que a plataforma ela vai muito mais além. Aquele informaçãozinha ali que você pode colocar, pode atribuir quem é a pessoa que vai fazer, pode dar prazo para ser feito. Aquilo ali melhora em muito a comunicação, inclusive, da empresa, né? Além de melhorar a qualidade, melhorar os métodos, nós temos obra no Brasil inteiro. Já fizemos obra em Manaus, já fizemos obra em Fortaleza, lá no Chuí, Rio de Janeiro é direto a gente fazendo obra lá, norte do Paraná, enfim. Se eu tenho essas informações na plataforma diariamente, o deslocamento meu, o deslocamento da minha equipe, a presença de mais pessoas no processo, ela se torna desnecessária. A gente consegue fazer muito mais com menos, mais qualidade, com mais assertividade na comunicação, eu diria, principalmente, né? Isso foi assim, eu vejo de tudo, foi assim o grande ganho, porque ter mais uma foto para saber se a pessoa fez ou não fez, e daí ter que usar o WhatsApp ou o telefone, ou ter que se deslocar lá na obra para fazer com que a comunicação aconteça, né, não faria sentido. E da forma como foi apresentado agora, ficou muito mais acessível. Eu não tinha conhecimento de que isso estava dessa forma. Falei com o Chese sobre isso. Às vezes o receio da gente, o medo na questão desconhecida e tudo, achando que ela é intangível para nós, né? Ele caiu por terra e acho que não tem dúvida de que a próxima obra a gente vai estar implantando desde o primeiro dia. Perfeito, perfeito. Eu gostaria também de enfatizar, né? A gente sempre fala, até às vezes o mercado fica frustrado com a gente, mas a gente fala, a captura dos dados hoje em dia, na maioria das vezes, é um commodity, virou uma coisa muito simples, como você viu, simples de executar, simples de capacitar e treinar uma outra pessoa também para fazer. Então, a Smart Sky, o nosso foco não é em cima da parte de gerar os dados, em cima do que fazer com o dado. Tanto é que a gente presta bastante serviço neste mercado, porém com custos muito comparado com nossos concorrentes, justamente para isso. A gente não entende o valor no dado, quer dizer, no captura do dado, e sim o que vai fazer uma vez que você tem ele. Então, né, a gente oferta, inclusive, esses dois modelos, né, como a Nailson viu, de podemos nós levantar os dados, fazer a captura dos dados, mas daí a gente capacita a empresa a usar, ou podemos fazer como o próprio Nailson estava falando, quase vendeu mesmo o drone do dia, né, Nailson? Que é citar o cliente. Então, o cliente compra o drone, o cliente compra o software e a gente dá toda a capacitação para que ele possa estar com essas soluções dentro do mundo dele. Porque assim, a operação ela se torna
em tese, tão simples que você fala, rapaz, por que eu não tenho ainda o meu drone? Daí você começa a fazer conta, quanto que é o trabalho, e se eu tiver o meu, e como que eu viabilizo isso? E está muito acessível pelo que me pareceu, né? Então, lógico que depende do quanto que usa isso, do quanto que consegue melhorar. Uma questão importante foi a Josiane comentou lá no dia sobre o tempo que uma tecnologia leva para ser implantada numa empresa, para que dominem a tecnologia. E daí ela falou que a curva lá é normal levar 24 meses, mais ou menos, para que esteja rodando tudo certo, e que vocês, através do método que estavam fazendo, conseguiram trazer para cerca de 8 meses, 9 meses, mais ou menos, ter esse domínio, né, do uso. Então, eu achei, assim, extremamente fantástico. Não, perfeito. É bem isso, né? O nosso intuito do Smart Sky realmente é trabalhar em cima da curva de aprendizado, né? A gente entendeu o valor das tecnologias. Eu já tive uma empresa onde a gente realmente entregava isso era o core. Aí eu entendi isso que a gente está falando agora. Eu entendi que eu estava entregando relatórios, informação para o meu cliente, que eu estava até ganhando bem, mas que não queria evoluir nosso mercado de construção. E eu vi os mercados europeus, os próprios Estados Unidos, evoluindo muito na utilidade dessas tecnologias, não para produtos pontuais, mas no dia a dia, né? As construtoras lá têm o drone por projeto, orçado no valor do projeto, porque hoje eles entendem que o custo de um drone de 10 mil por projeto, você paga na primeira semana de voo, né? Primeira vez que ele identifica algum erro de execução ou evita algum retrabalho ou reduz em X% a quantidade de visitas ao campo, ele já traz o retorno em cima do investimento, né? Então, a gente tá com esse intuito de ajudar o nosso mercado a evoluir e acelerar esse processo. Fico muito contente, Nelson, que a gente pude e estamos fazendo isso com você. Outra coisa eu acho que você citou muito agora é a questão do tempo, né? O tempo real. O que isso reflete para uma empresa como vocês de construção? Ter esse nível de informação, mas não só o nível, como o tempo de acesso. Eu acho que é fundamental. Se a gente tiver a informação atrasada, ela já não serve para nada, porque quando a gente vai ter que tomar uma ação, aquele momento já passou, né? Então, quando eu percebo que eu posso fazer um registro na obra e que dentro de cerca de 2, 3 horas a informação já está na minha mão, e dependendo de como eu opere a tecnologia, esse levantamento ele pode ser diário, inclusive. Então, é como se eu tivesse informação de uma obra no Rio de Janeiro e eu estou lá no canteiro do Rio de Janeiro hoje às 8 horas da manhã, fico até às 9. Daí, de repente, eu vou para o canteiro de Apucarana, vou para o canteiro de Blumenau, vou para o canteiro de São Paulo e por aí vai. Então, por quê? Porque as pessoas levantando os dados, colocando na plataforma, disponibilizando para que nós possamos acessar, isso é extraordinário, né? Perfeito. E aí eu acho que para vocês ficou bem claro, né, essa necessidade de vocês ser o dono do dado, né? Com certeza, com certeza. Isso é uma coisa que ficou mais visível depois das nossas conversas, isso já estava na mente antes? A gente tinha em mente aquilo que eu comentei, ter a informação, mas a informação para nós era apenas um registro fotográfico, né? E saber que pode usar, além disso, usar para fazer uma medição de uma fachada, uma medição de quanto que evoluiu, se de repente um pavimento foi concluído, uma laje foi concretada, se já está subindo a alvenaria da outra. Lógico que por foto a gente consegue saber, mas quando eu posso tirar medidas ali no modelo, isso é muito mais precioso, né? Eu consigo dimensionar a equipe, eu consigo acelerar ou reduzir a velocidade, então é muito amplo daí, é multidisciplinar, é aquela outra questão, eu ter uma foto, mas eu poder colocar o projeto em cima dela. A gente passou um momento que nós saímos da prancheta para fazer projetos no AutoCAD. Hoje em dia nós estamos saindo de fazer projetos em AutoCAD para fazer projetos em BIM. Então,
esse passo, se ele tiver aliado com a realidade, né, a gente tem um modelo, mas se a gente conseguir confrontar ele com a realidade, isso é um ganho muito grande. Eu vou até, eu gostei dessa comparação que você fez, né, de quando a gente teve um momento CAD, né, esse movimento e tudo, e agora está em um outro movimento que é o BIM. É aí que isso abre um espaço para reflexão. Quem tiver aqui no mercado da construção, né, um diretor, alguém que aplica, como o Nailson, eu acho muito importante o seguinte reflexão. Hoje em dia, é quase impossível você achar uma empresa, eu acho impossível você achar uma empresa de construção que não tenha alguém interno que sabe trabalhar dentro do CAD. Pode ser que eles subcontratam tudo, mas eles têm alguém interno que saiba trabalhar no CAD. Quando a gente fez essa mudança lá uns anos atrás, essa evolução para as pessoas internalizarem esse conhecimento demorou, se a gente lembra, né? Não foi todos, eles subcontrataram. A gente está fazendo o mesmo erro agora. As empresas estão subcontratando o seu projeto em BIM, mas todo o conhecimento para por aí, porque eles não têm alguém que entende de Revit, não tem alguém que entende de como que cria as famílias, como que define todos os diferentes elementos, enfim, classifica eles. E isso tem que ser internalizado, pelo menos o conhecimento de como foi feito. Não que você tem que fazer, né? Mas que você entende feito. E é a mesma coisa na transformação digital. Aí que entra a Smart Sky. Então, as empresas têm que entender, que nem você falou agora, Chase, eu nem sabia que o drone me entrega tanto dado. Agora que vocês sabem, a próxima os meus engenheiros não sabem como trabalhar com este dado. Exato. Então, primeiro investimento. Antes de começar a investir muito na tecnologia, gerar produtos, invista no seu equipe, no capital humano da sua empresa, traga no mínimo uma pessoa que possa ser capacitada, né, virar um especialista do assunto, e aí, independente se você subcontrata para o resto da vida ou em algum momento, você tem o controle do dado e você tem o controle da informação. Exato, é isso aí. Isso aí, cara. Bem, eu estou muito grato de conhecer vocês, estar aqui com esse convite. Eu acho, Gisele, que a gente podia, Graciela, desculpa, a gente podia abrir para perguntas, se alguém quiser algum alinhamento. Sim, eu já até abri meu microfone aqui. Fantástico, eu acho que literalmente a gente digitalizou a construção dessa forma. A gente até viu ali cada pixelzinho da obra, né? E aí, daí o céu é o limite, né? Uma vez digitalizado, é o primeiro D da exponencialidade, né? É o digital. Então, você transformou uma obra, trouxe essa obra para o digital, e aí o dado, você começa a ter previsibilidade, você começa a tomar decisões. Eu acho que é igual aquela coisa, né? Começou, aí a criatividade vai embora, né? Então, foi muito legal, e foi muito legal ter um case real, né? Isso é que eu achei que foi mais legal, vocês toparem a fazer esse case real. Bom, eu vou abrir aqui para perguntas. O pessoal colocou aqui Big Brother na hora, na obra. É isso aí. O Bruno perguntou o seguinte: posso utilizar na agricultura para mapeamento com relação às áreas específicas em lavouras? Com certeza, eu vou até além. O Brasil hoje é um dos líderes, entre os 3 líderes maiores em questões de drones na agro, tá? Já é um líder em agro de tecnologia já faz um tempo, e agora com drone. A diferença é o software. Então, a nossa plataforma que foi demonstrada agora é uma plataforma focada na gestão para AEC, Arquitetura, Engenharia e Construção. Então, de acordo com o produto, é importante entender qual que é o software que melhor te atende. Então, hoje você tem vários sensores multiespectrais, por exemplo, trabalhando na agro, para captar qual é o estresse hídrico da planta, qual é o nitrogênio da planta, para ele ter tipos de análises. Tem outras plataformas com algoritmos de contagem de miúdo, ou seja, quantas plantas de laranja eu tenho, quantas árvores que eu tenho. Então, existem muitas tecnologias. No final disso, eu sempre coloco meu QR Code para as pessoas terem meu contato. Quem quiser entrar em contato, a gente sempre possa estar passando maiores informações a respeito. A Smart Sky não toca no mercado agro, a gente foca na construção, mineração e energias, porém, o nosso ecossistema é forte.
Então, a gente tem parceiros em todo o Brasil que atendem super bem na parte de agronegócio. Muito bom. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Pessoal, tá aberto aí para vocês perguntarem. Enquanto as pessoas estão pensando, eu vou mostrando umas coisas, pessoal. Se quiser fazer uma pergunta aí durante isso, sem problema algum, tá? Eu tenho uma pergunta, se ninguém tiver. Chase, qual seria o passo a passo, assim, por exemplo, né, o que você precisaria, né, para sei lá, se uma construtora assim como essa quiser começar essa digitalização aí, o que você recomenda fazer? Perfeito. Então, a primeira coisa que a gente precisa chama de KMZ, que é um polígono da área de interesse. Então, porque toda vez que você for voar, você tem que fazer uma solicitação de voo, né? Para eu poder voar lá com o Nailson, eu tive que entrar numa plataforma da DCEA que chama SARPAS e solicitar um voo para tal. Para isso, a gente precisa a informação. Então, toda vez que você for pedir uma proposta, alguma coisa assim de uma empresa, a primeira coisa que eles vão pedir é o local, mas eles não querendo que você manda um ponto de onde que é o local, e sim que você manda a área com algum polígono de interesse. Então, vamos dizer que aqui eu vou fazer uma obra, inclusive eu acho que eu tenho aqui o da próprio... Isso, esse aqui foi o KMZ da área que eles me passaram. Então, aqui nós temos a área que foi voado. É bem simples, é criar um polígono da área de interesse que você precisa voar e salva esse polígono. Uma vez que a gente tem isso, a gente tem qual é o intuito do levantamento, se é para prospecção, se é para um as-built, aí a gente consegue executar. Daí a gente sobe esse arquivo dentro da nossa plataforma. Isso garante que a gente vai cobrir toda a área de interesse. Então, como eu tinha mostrado, dentro da nossa plataforma, eu tenho esse mesmo polígono aqui, dessa forma aqui, para garantir que eu vou cobrir toda ela. E aí a gente executa, a gente cria um plano de voo, que teria os diversos, executa, volte para o escritório, sobe isso na nuvem e em 1 a 2 horas já está processado e entregue para o cliente final. Eu ia mostrar também um exemplo aqui, você consegue sobrepor também todos os seus projetos. Então, eu vou pegar até uma área bem grande aqui para mostrar como que isso fica. Então, aqui eu tenho uma área de mais de 60 hectares, onde nós fizemos todo o trabalho em 3 dias, sendo que o trabalho tradicional teria demorado 35. Então, a gente levantou diversos pontos de controle e agora eu consigo pegar todos os nossos projetos e sobrepor para ver se bate com a realizada. Quanto tempo leva para sobrevoar? 3 dias essa área? 1 dia de sobrevoar. Então, 1 dia para marcar todos os nossos pontos de controle, aquela questão para ter a precisão. 1 dia para voar e mais 1 dia para processar e juntar todas as informações. Então, aqui eu tenho, né, todas as minhas áreas cobertas. Isso aqui, então, foi uma planta DWG que nós sobrecolocamos. Então, isso aqui, se não fosse trabalhado com ponto de controle, não iria encaixar essas coisas, iria ter uma sobreposição errada. Então, a partir daqui, eu posso analisar se o projeto foi desenvolvido corretamente, se eu quiser fazer uma inspeção de uma coisa. Neste caso aqui, o cliente vai vai aumentar a casa de força, vai ampliar a capacidade de PCH, de usina hidráulica, neste caso. Então, é isso aqui que importa para ele. Então, ele faz todo o planejamento em cima de informação real, né? Excelente. Então, aí você tem vários ganhos em cima disso. Eu posso colocar projeto por projeto, posso sobrepor diversos, eu posso sobrepor meu projeto junto com o meu curva de nível, junto com a minha elevação. Então, a gente usa a base de drone como
o primeiro base para vai sobrepondo diversos layers. Queria deixar isso também para a galera. Nós, do Smart Sky, somos uma empresa extremamente colaborativa, tá? A gente não enxerga ninguém como concorrente, muito pelo contrário. Então, a gente está sempre buscando parceiros, a gente está sempre apto a alinhar, a fazer. Eu acho que o Nailson, em menos de uma semana, já virou um parceiro, um amigo, que vai para negócios. Independente de negócios, vai evoluir para compartilhamento de conhecimentos. Então, aí a gente está aqui para isso. Exato. Legal, muito bom. Acho que o Norton tem uma pergunta aí, por favor, Norton. Pode perguntar. É que para mim não ficou ainda muito claro se a Smart Sky ela vende o serviço de levantamento e tudo mais, ou ela vende as condições, as ferramentas para que a construtora faça por si própria esse levantamento. Perfeito. Então, na verdade, nós... Deixa eu botar aqui. Faz sentido. Eu não foquei muito no nosso modelo, mas para responder a sua pergunta, então, na verdade, nós atendemos os dois. Então, nós prestamos serviço, podemos ser contratados apenas para prestação de serviço, porém, não somos uma empresa que vai continuar prestando serviço para o cliente construtora. A gente presta serviço na parte da operação, o que a gente considera do voo, da captura com a câmera, isso a gente presta serviço, mas a gente capacita, ou seja, a gente tem um braço de consultoria na parte do que fazer com o dado. Então, se for falar do drone, uma empresa como a RCE tem duas opções. Ou ela contrata nosso serviço de levantamento e depois ela contrata o software para a gente capacitar ela no uso, e aí a gente vai fornecendo ela dados e ela vai interpretando internamente e trabalhando com o dado. Ou ela pode fazer uma solução que a gente chama de do it yourself, que aí ela compra o drone, ela compra o software e toda a nossa capacitação, seja operacional, parte de drone, voo, regulamentação, metodologia, etc., como também da parte do processamento. Chese, acho que é bacana comentar com o pessoal aquela questão que você passou para mim. Esse trabalho ele foi feito, né, na configuração que vocês atendem todo mundo, ele tem duas fases. Uma é a parte de ir lá, fazer o voo, levantar os dados e depois fazer o tratamento. Eu acho que pode dar uma grandeza aqui, porque acho que isso quebra muito o paradigma também. Às vezes a gente pensa que a questão está tão elevada a nível de valores e tudo, e não é um negócio assim que foge do que pode ser investido pela empresa, porque a questão é o retorno que essa informação vai dar, né? Você poderia dar uma grandeza aí de quanto que esse trabalho a gente vai ter que investir para fazer uma recorrência dele? Perfeito, perfeito. Então, esse trabalho que nós fizemos agora, por exemplo, na área do RCE, se não me engano, era uma área bem pequena, deve ter o quê? Uns 3.000 metros quadrados, 4.000 metros quadrados no máximo. Né? Então, uma área bem pequena. Né? A gente trabalha de até 5 hectares, a gente considera pequena até 5 hectares. Então, nesse atributo, por exemplo, para a fase de prospecção, a gente cobra R$1.000 para fazer o serviço com drone. Você precisa que a gente levanta os pontos, o parte topográfico, é mais R$1.500, seria R$2.500 para o produto final. Para levantamento as built, que é o que eu acabei fazendo para você. Então, para a topografia é um voo só, a gente não precisava fazer os 3 que a gente fez. Nós fizemos outros porque a gente queria pegar todo o redor do prédio, etc. Então, pela questão de tempo, a gente está falando de aquele trabalho teria sido R$1.750 total para entregar aquilo que a gente apresentou agora para você. A gente tem clientes que contratam isso com muita frequência. Eles fazem, por exemplo, acompanhamento de obra voando 3 vezes por semana. A partir daí, o nosso voo ele cai para R$500, R$600 por captura do levantamento. Então, muitas empresas eles estão colocando isso como custo do projeto
eles entenderam, validaram que esse nível de informação está trazendo tanta melhoria na gestão, na questão de retrabalho, etc., que isso reflete numa redução OPEX bem maior do que esse custo mensal sendo pago. Então, uma vez, eles não começam aí, tá? Isso é uma evolução de validação. Mas uma vez que chega nesse nível de, beleza, validamos, meus clientes hoje receberam um projeto, já está cotado dentro. Compra de um drone para esse projeto ou a contratação do Smart Sky para fazer acompanhamento. É uma desses dois modelos sempre. O orçamento de custo da obra, ele cria mais uma linha lá, reduz o investimento em voo em companhia aérea para o diretor, para o gestor ter que ir lá na obra e aumenta em voo de drone. Perfeito, perfeito. Vai fazendo diversas manobras, né? A quantidade de visitas em campo, enfim, exatamente isso que você está falando. Com certeza, só de todos vamos assim dizer, os benefícios aí, só pelo as-built já valeu a pena, né? Porque você tem a informação muito mais assim real, né? E além do que pode comparar com o previsto. Então isso aí é show demais. Pessoal, última perguntinha. O Smart Sky. Desculpa, eu só ia comentar bem rápido. A Smart Sky, inclusive, quem quiser entrar depois, a gente já até criou alguns produtos específicos para o momento Covid. A gente está entendendo a necessidade das empresas adquirir, ou pelo menos estar sabendo como que está o andamento das obras. Então, a gente definiu o projeto de prospecção, projeto de terraplanagem, acompanhamento de obra e as-built. Então, aí, esses são produtos já de prateleira do nosso mercado, da nossa empresa. Então, se alguém quiser alguma informação a mais, seja case study, custos, etc., pode entrar em contato, que isso está de prateleira e qualquer da empresa pode passar. Show, bem legal. O Norton tem mais uma pergunta. Deixa eu entender uma coisa. Nós fazemos projetos, né? Então, uma das coisas que a gente pede sempre para o cliente é fazer o levantamento topográfico. Quer dizer que a gente, dentro dessa lógica, eu posso contratar a Skyrim, então, para fazer esse voo, esse topográfico, por exemplo, eu já coloco isso daí até no meu custo do cliente, recebo isso daí, eu mesmo assino o topográfico e já tenho esses dados para manipular, quer dizer, tudo muito mais rápido, em tempo real. É dessa forma que as coisas acontecem? Exatamente dessa forma. E, desculpa, teu nome? Norton. Então, Norton, nesse caso, isso é inclusive um dos grandes ganhos do drone, é que uma vez que a gente marca esses pontos de controle em solo, aí eu posso voar quantas vezes eu quiser que eu já tenho esses pontos. Então, eu só preciso no software clicar. Então, não tem o custo de trazer o topógrafo para campo todas as vezes, né? Você ainda é importante ter a especialidade do topógrafo na gestão, mas é exatamente isso que você falou que dá para fazer. E as informações que a gente entrega para você que faz o projeto, além de ter o curva de nível, que vai fazer toda a sua parte de corte aterro e tudo isso, você também pode usar as nuvens de ponto para, inclusive, modelar básicas de uma forma mais automatizada dentro da InfraWorks, por exemplo. Bacana. Eu acho que é mais isso, Graciela, por enquanto, então. O Vitor quer falar aí um pouquinho. Pode abrir o microfone, Vitor. Opa, deu para ouvir agora? Agora estamos te ouvindo. Agora você colocou... de novo. Abriu. Fechou. Você tá brincando com o microfone, Vitor? Aí, deu certo? Agora sim. Deu. Que estranho. Tá, vamos lá. Não, achei sensacional mesmo. Até aquela primeira pergunta a respeito da agricultura, porque eu tava participando com o pessoal de um projeto, né? De um estudo, na verdade, e era com drones também, né? E até perguntei sobre esse foco de vocês, se era na parte da agricultura ou, como você falou, que é na construção, né? Mas eu achei incrível mesmo. E
Na verdade, queria parabenizar mesmo, porque eu achei incrível mesmo. Tem tudo para crescer, é um projeto sensacional. Eu, particularmente, sou apaixonado pela tecnologia, né? Não entendo muito, mas, de modo geral, a tecnologia é algo fascinante e queria deixar aqui o meu parabéns, porque realmente eu achei muito incrível o projeto e tem tudo para expandir também. Beleza? Não, bacana, Vitor. Agradeço aí, cara. Nossa, são Nossa, o meu tá dando algum delay agora. Tô te ouvindo bem, Chess. Ah, tudo bem. Parece que tá dando algum delay. Enfim, eu agradeço, Vitor, aí, cara. Realmente no Brasil você tem muitas pessoas atuando forte com agro. Você tem pessoas desenvolvendo pulverizador em cima do drone, trabalhando com esses algoritmos, como eu falei. Eu já atuei 2 anos no agro aqui no Brasil. É um mercado impressionante. Então, se você em algum momento... era mesmo. Perfeita. Então, fica à vontade, Vitor, entrar em contato também, a gente pode orientar você, se você tem algum interesse em explorar mais isso, eu posso te passar alguns parceiros. A grande maioria dos meus parceiros são igual eu, cara, super aberto. Eu tenho um trabalho social de dar no mínimo 5 horas por semana para as pessoas. Então, pode não parecer muito, mas é um esforço que a gente dá para agradecer. Muito legal. Parabéns aí, achei muito show a live. Obrigado pelas contribuições. Eu acho que fica aí né, o gostinho de quero mais, que com certeza o Nailson deve ter ficado, né? Porque quem é fascinado por tecnologia fica maravilhado com umas coisas assim, além dos benefícios que traz, que a gente sabe que tem muitos desafios, né? Então, o Chase deixou ali os contatos, né? O Nailson também, se alguém quiser trocar uma ideia, enfim, né? Eu acho que está à disposição aí. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Não sei se o Nailson quer falar mais um pouquinho. Não, eu só quero agradecer a oportunidade. Eu comentei com o Chesio o seguinte, teve uma situação que um presidente de uma empresa, ele assumiu e a empresa era líder no fornecimento de brocas, né, nos Estados Unidos. E quando ele assumiu a presidência, ele foi conversar com os colaboradores, eles estavam assim extasiados porque eles eram líderes do mercado. E ele confrontou o time falando o seguinte, nós não somos fornecedores de broca, nós fornecemos solução para fazer furos. Então, se algum dia mudar a forma de fazer furo, nós temos que estar preparado para isso. Então, eu queria deixar essa mensagem aqui, o meu segmento é construção. Então, a tecnologia está vindo como um meio hoje de facilitar a forma como nós vamos construir. Obrigado por proporcionar isso aí para nós, Deus. Muito legal. Obrigada, viu, pessoal? Eu que agradeço também, né? Foi um prazer conhecer você durante essa jornada. E é isso que você falou agora, né? Quem que não está apto a inovar junto com a inovação que está vindo no nosso dia a dia, realmente a gente vai ficar para trás. E agora é o momento da gente ser os early adopters e realmente acelerar esse processo. Eu agradeço novamente, galera, e forte abraço a todos. Valeu, pessoal. Obrigada. Um abraço. Até tchau. Obrigado. Tchau. Tchau.